Bom, gente, eu vou iniciar aqui a edição de hoje já saudando para conversar com a gente do outro lado da tela o historiador, professor na Universidade Federal do ABC e também membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, Walter Pomar. Walter Pomar, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia quem estiver acompanhando aqui o programa. Walter, quero agradecer muito a tua presença aqui nesta terça-feira para a gente fazer uma análise a respeito da política em especial do nosso país. Né? A gente está nessa última semana de faixa livre do ano de 2024, a gente vai fazer um pequeno recesso e ao longo dessa semana estamos trazendo aí uma espécie de retrospectiva do que foi o ano de 2024 nos mais diferentes setores. E eu queria começar já pedindo essa análise tua, Walter, porque a gente teve um governo do presidente Lula muito pressionado ao longo desse ano, como não poderia deixar de ser uma grande aliança que foi construída aí para derrotar nas urnas o Jair Bolsonaro lá em 2022. Né? Muitas questões que se impuseram ao longo desse ano, agora mais recentemente essa situação envolvendo o pacote fiscal, que daqui a pouquinho a gente vai tratar com maior profundidade, mas também foi um ano onde o governo Lula teve uma série de vitórias, digamos assim, né? As medidas tomadas pela equipe econômica têm dado resultado, produzido aí bons resultados na economia, enfim. Eu queria uma avaliação tua mais geral do que foi esse ano de 2024 para o governo do presidente Lula, considerando as condicionantes que estão colocadas aí para uma gestão de ampla aliança, Walter. Então, fazer um balanço do desempenho do governo Lula sempre leva à seguinte questão, né? Balanço em relação ao quê? Se o balanço for em relação à herança recebida do governo anterior, o desempenho é positivo. O Brasil está melhor hoje do que estava no final dos 2 primeiros anos do Cavernícola. Vamos lembrar que o Cavernícola foi eleito em 2018 e o final do seu primeiro biênio foi em 2020, eleições municipais realizadas sob pandemia, com o país vivendo uma situação caótica, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista econômico-social. Então, na comparação com o governo anterior, com o primeiro biênio do governo anterior, o governo Lula vai muito bem, obrigado. Por outro lado, em comparação com as necessidades de médio e longo prazo do país, a avaliação já é mais complexa, mais difícil. Por quê? Quer dizer, o grande problema que o país vive é que a atividade econômica ela foi muito transformada nas últimas décadas. O nosso país era um país industrializado e hoje se reconverteu num país primário exportador. E isso é a causa de fundo dos demais problemas. É a causa de fundo da degradação das condições de vida da classe trabalhadora, é a causa de fundo do crescimento da extrema-direita, é a causa de fundo do papel do agronegócio no financiamento dos golpes, e assim por diante. E esse problema não foi superado. Não estamos nem mesmo, na minha opinião, caminhando para superá-lo. Ou seja, quando a gente compara o governo Lula com o anterior, estamos muito bem, obrigado. Quando a gente discute como está o governo Lula em relação à sua missão histórica, que é recriar as condições para o Brasil voltar a ser uma potência do ponto de vista industrial, com bem-estar social, com liberdades democráticas, com soberania nacional, com desenvolvimento, quando a gente se coloca essa questão, quando a gente faz esta comparação, aí a avaliação, na minha opinião, não é positiva. Nós estamos muito devagar. Nós estamos caminhando de lado, na minha opinião. E isso tem consequências políticas. Tem consequências políticas sérias. Por um lado, a gente comemora a prisão do Braga Neto e o avanço das investigações em relação ao golpe, a intentona golpista de 8 de janeiro, a tentativa fracassada de matar o Lula, de matar o Alckmin, de matar o Alexandre de Moraes. A gente comemora, evidentemente, que isso tudo tenha sido descoberto, esteja sendo investigado, que esse povo esteja sendo preso. A gente pressiona para que não haja anistia, para que eles sejam condenados, Mas,
quando a gente olha as pesquisas e quando a gente olha o resultado da eleição de 2024, a gente percebe que, apesar dessas novidades positivas no plano político-judicial, o fato do Brasil não ter dado um salto no seu desenvolvimento e o fato do governo ter uma postura muito recuada no debate político-ideológico fazem com que uma parcela substancial da população brasileira não abrace esse governo, não abrace o nosso governo, não comemore esses avanços como sendo um caminho para um futuro glorioso. Pelo contrário, é impressionante a resiliência das posições de extrema-direita e a força das posições neoliberais, o que sinaliza para um próximo biênio muito difícil. E o grande nó é se nós, nesse próximo biênio, vamos saber combinar, na medida necessária, a luta política com as transformações estruturais. As duas coisas têm que andar lado a lado. O Brasil precisa fazer mudanças estruturais, em especial, o Brasil precisa acelerar o processo de industrialização e, ao mesmo tempo, é necessário travar uma disputa política muito intensa, não só contra a extrema-direita, mas também contra a direita neoliberal, que passa muito bem, obrigado. Né? Veja que, ao mesmo tempo que a extrema-direita passa por dificuldades, uma vez que os seus planos golpistas são desmascarados, a direita neoliberal tradicional, ela se sente livre, leve e solta para pressionar o governo, para exigir mudanças no sentido que eles entendem. Então, é um quadro muito difícil, muito complexo, né? Muito complicado. Desse ponto de vista, portanto, fazendo esta comparação, a minha avaliação sobre 2024 não é positiva. Entendo. Walter, eu queria falar agora você citou aí esse quadro tenso, difícil que está colocado acima de tudo, mas como eu citei, também tivemos aí algumas vitórias, digamos assim, do ponto de vista político acima de tudo, né? E eu queria uma avaliação tua a respeito de algo que você, inclusive, citou ao longo dessa tua primeira resposta, essa prisão do general Walter Braga Neto, que se deu no último sábado, acusado aí de interferir, obstruir a justiça, e como é que isso influencia o discurso político da extrema-direita? Porque você citou aí que a gente ainda tem, acima de tudo, uma extrema-direita estruturada diante do que está colocado. De que forma a militância da esquerda, de esquerda, pode utilizar desse evento, dessa prisão do Braga Neto para ganhar espaço na luta política? Veja, a prisão do Braga Neto era indispensável. E, aliás, eu espero que outras prisões ocorram. Porque é evidente que o Bolsonaro e toda a sua equipe estão operando desesperadamente para reduzir o dano, para tentar evitar que se acumulem provas que tornem inevitável o seu julgamento com condenação. Portanto, eles estão, sim, fazendo diferentes tipos de pressão que são obstrução do processo judicial. E em se tratando de um general de 4 estrelas, essa obstrução ela é perigosa, especialmente levando em conta o papel que ele teve no Rio de Janeiro, levando em conta o papel que ele teve no governo, levando em conta a influência que ele tem sobre as Forças Armadas. Portanto, fez muito correto o Alexandre de Moraes ao decretar a prisão do cidadão e de outros. E mais prisões devem vir por aí, assim esperamos. Porém, qual é o problema? O problema é que isso não está sendo acompanhado de uma disputa política mais forte da parte do governo e da parte da esquerda. E eu me refiro ao governo porque esse não é um problema partidário, no sentido estrito da palavra. Se a gente leva a sério, e a gente leva a sério, a ideia de que essa turma é golpista e estava disposta, inclusive, a assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal, ora, essa é uma questão que envolve a democracia brasileira, no sentido mais forte da palavra. Não é um assunto da justiça, não é um assunto da polícia, é um assunto da grande política.
Por isso, na minha opinião, o governo erra ao não dar a dimensão necessária a isso tudo. Caberia ao presidente Lula, caberia ao ministro Lewandowski, caberia ao governo como um todo se pronunciar de maneira muito forte, tornar presente para o conjunto da população brasileira, através de pronunciamentos em cadeia nacional, o tamanho da ameaça que pairou sobre o país e que segue pairando. Porque não se trata de um grupo de indivíduos, não se trata de um grupo de CPFs. Existe um CNPJ envolvido, que são as Forças Armadas. Não é por acaso que tantos generais se envolveram ativa ou passivamente numa tentativa de golpe. Não é por acaso que a Marinha e a Aeronáutica também têm suas digitais no processo. Desde 1964, as Forças Armadas se transformaram num covil de golpistas. É um problema de CNPJ. Nós temos um ministro da Defesa que é do agrado dos militares, não é um ministro da Defesa que seja do agrado daqueles que elegeram o governo Lula. Então, na minha opinião, a maneira de lidar com o assunto transcende a ação individual de cada militante. Os militantes estão fazendo a sua parte nas redes sociais, no contato corpo a corpo, nas mobilizações, mas tem que vir uma voz de comando muito forte da parte do presidente da República, enquanto presidente da República. Pergunto a vocês, na Europa, que muita gente toma como modelo civilizacional, uma tentativa de golpe que envolvesse o assassinato de 3 figuras importantíssimas da República não seria objeto de um pronunciamento público do Estado, das figuras que lideram o Estado? Não haveria uma convocação da parte do Estado para que a população saísse às ruas, como a gente viu tantas vezes quando houve, por exemplo, atentados na Europa, em que o Estado convocava a população a sair para protestar? Então, eu não entendo a atitude rebaixada, passiva, que se adota frente a isso, né? Como se esse fosse um assunto da justiça, né? Assunto da justiça, assunto da polícia, é quando acontece um assalto, quando acontece um evento localizado, mas nós estamos diante de algo sistêmico que abala o conjunto da sociedade brasileira. Então, eu sou de opinião que o principal problema não é o que a militância deve fazer, o principal problema é o que o governo deve fazer. Esse não é um assunto única e exclusivamente da esquerda ou do PT. Aliás, eu sempre me surpreendo com o seguinte: nos últimos anos, a esquerda brasileira deixou de lado objetivos programáticos, econômicos, sociais e enfatizou imensamente a questão da democracia. E aí, quando aparece uma questão que sintetiza o problema democrático, não se dá a isso a força e a intensidade que merece. Ou seja, não é para valer. A sensação que eu tenho é que não é para valer, no sentido de que não se leva a sério que, para ter democracia nesse país, é preciso passar em revista, de alto a baixo, reformar bruta e estruturalmente as Forças Armadas brasileiras. Esse episódio, por exemplo, que volta e meia se divulga nos meios de comunicação, de que houve generais que se recusaram a participar do golpe, eu tenho vontade de dar risada, porque se você sabe que há um golpe, você não se recusa a participar, você dá um contragolpe, você prende os golpistas, você os denuncia. Qualquer outra atitude é golpismo passivo, é cumplicidade passiva com golpe. Então, chega a ser uma confissão de culpa. Ou outra confissão do senador Mourão, dizendo não, só houve conversas. Não existe, veja, cidadãos normais, comuns, corriqueiros, falam todo tipo de besteira. Agora, funcionários públicos investidos da tarefa de proteger a nação e que têm o direito de portar armas por isso, não têm conversas corriqueiras sobre golpe de Estado. Isso é crime. E o senador da República acha normal comentar isso. Ou seja, essa gente vive num mundo
que não é o nosso, não pode ser o nosso. E, portanto, a gente não pode aceitar passivamente esse tipo de comportamento, né? É isso. Senador da República e vice-presidente do governo golpista, diga-se de passagem. Essa é a posição que o general Mourão ocupava aí ao longo desse processo que a gente percebeu aí durante os últimos 4 anos, aliás, durante os anos de entre 2018 e 2022. Agora, o 19 e 22, na verdade. Agora, o Walter, o ano ele termina com uma esquerda, de certa forma, fragilizada pelo resultado eleitoral do pleito municipal, não dá para a gente negar isso, bem como o próprio bolsonarismo, envolvido aí em uma série de escândalos e polêmicas para além dessa história do golpismo, né? Porque temos aí o Tarcísio de Freitas com essa situação relacionada à violência policial em São Paulo, o Ronaldo Caiado julgado inelegível pela Justiça Eleitoral de Goiás, dois dos principais próceres aí dessa turma. Por outro lado, o presidente Lula, ele teve esse acidente doméstico aí que o levou a um sangramento intracraniano e cirurgia, que foi, graças a Deus, muito bem sucedida e não deixou qualquer tipo de sequela no chefe do executivo. No entanto, dúvidas começam a ser levantadas, Walter, sobre a possibilidade de o Lula concorrer à reeleição, considerando essas intercorrências relacionadas à saúde e também à idade avançada do presidente da República. Dá para dizer que o cenário para 2026 aí vai se tornando cada vez mais incerto a partir do que 2024 produziu, Walter? Veja, eu acho o cenário de 2026 incerto, mas não por esses motivos. Eu não vejo nenhuma dificuldade do ponto de vista da saúde para que o Lula dispute e vença as eleições de 2026. O Lula não é o Biden. O Lula tem plenas condições mentais, tem condição de saúde para disputar e vencer as eleições. O que causa incerteza é outra coisa. O que causa incerteza é se nós estaremos em condições econômicos, sociais e políticas em 2026 que tornem a candidatura do Lula uma candidatura com grandes chances de vitória. Porque se isso não acontecer, se nós chegarmos em 2026 com uma situação econômica, social e política muito ruim, portanto, um cenário onde o Lula, se for candidato, tem grandes chances de ser derrotado, é muito provável que ele não seja candidato nesse cenário. Não por razões de saúde, não por razões de idade, mas por uma escolha. Neste cenário, de a gente chegar em 2026 em condições econômicas, sociais e políticas ruins, é possível que o presidente Lula escolha outro caminho, dele não ser candidato e de apoiar uma outra candidatura mais ampla do ponto de vista do leque partidário, pelo menos para aqueles que acham que amplitude é isso, não é o meu caso, mas eu acho que ele pode escolher esse caminho. Por isso há incerteza. E essa incerteza deriva do fato que agora 2 anos já de governo comprovam de que o governo fez uma aposta errada no âmbito da política econômica. Essa aposta errada foi feita no primeiro semestre de 2023. Veja, quando terminou o governo cavernícola, a situação orçamentária do país era muito complicada e se conseguiu arrancar do Congresso Nacional recursos para o país iniciar a gestão do Lula com um orçamento reforçado. E se combinou também que haveria a substituição daquele maldito teto fiscal por um outro tipo de arranjo fiscal. E na discussão deste arranjo fiscal, o ministro Fernando Haddad convenceu o governo, inclusive convenceu o presidente Lula, de que a solução que ele formulou, o chamado novo marco fiscal, ou arcabouço fiscal, seria adequada, permitiria ao país manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, permitiria ao país crescer, distribuindo renda. Pois bem, aconteceu estabilidade? Não, porque a instabilidade deriva da taxa de juros, não deriva da política fiscal do governo. Mas aconteceu uma crise? Também não. O país está seguindo em frente. A situação, houve crescimento? Houve crescimento. O Brasil, inclusive, surpreendeu aqueles mais pessimistas e conseguiu um crescimento. Mas houve um crescimento espetacular, aquele que nós necessitamos?
Também não. O Brasil teve uma melhoria nas suas condições sociais? Teve. Tanto quanto a que seria necessária? Também não. Qual é a moral da história? A moral da história é que nós tivemos um desempenho nesses 2 anos muito melhor do que no passado, mas muito inferior ao necessário para cravar a consolidação do nosso projeto, para ter certeza de que a gente vai chegar em 2026 em condições de vitória. O governo fez uma aposta errada. E o erro, a síntese dessa aposta errada, é o arcabouço fiscal. Por quê? Porque, ao invés de ser um fator de estímulo, no sentido de ter desenvolvimento rápido, muito crescimento, muita ampliação das políticas sociais, o que o arcabouço fiscal gera é um freio de mão puxado. Limita o crescimento, limita a expansão do bem-estar social e não resolve, nem pensa em resolver, o problema fundamental da chamada estabilidade fiscal do país, que é acabar com essa política de juros insana. O resultado é que hoje a gente está sendo obrigado, entre aspas, né, para poder cumprir as determinações do marco fiscal, a fazer cortes. E esses cortes, eles reforçam o caráter de freio de mão puxado. Ao invés de estimularem o crescimento, estimularem a ampliação do bem-estar, eles retêm, detêm, limitam, e com isso a gente vai se aproximando de 2025 e chegando perto de 2026, numa situação que não é diferente daquela que a gente viveu em 2022. No final de 2022, nós ganhamos a eleição presidencial por muito pouco. E aquela proporção se mantém até agora. Você, ao falar, disse o Bolsonaro vai mal, o Caiado vai mal. E é verdade. As pesquisas mostram, por exemplo, que se o Lula fosse candidato agora, ele não teria um adversário capaz de ter a mesma votação que o seu adversário teve em 2022. Porém, a votação que o Lula receberia continua sendo mais ou menos a mesma que ele recebeu em 2022, o que quer dizer que existe um eleitorado imenso que não está satisfeito, que não foi ganho por nós e que pode ser ganho por outra candidatura, não por essas. E aí vem o risco. A gente fica focado nos candidatos da direita. Eu sugiro que a gente fique focado no movimento político social de direita que existe nesse país, que é imenso. E que, se não tiver o candidato X, pode optar pelo candidato Y e pode nos surpreender. E o único jeito de quebrar as pernas desse movimento é você ter uma política econômico-social que seja outra, que permita a gente crescer muito mais, se desenvolver muito mais, se industrializar muito mais e ampliar o bem-estar social muito mais. Agora, Valdir, nessa tua última resposta me chamou a atenção quando você fala a respeito da possibilidade do Lula concorrer em 2026. Caso ele perceba que não pode se sagrar vencedor, não pode ser reeleito, ele, na tua avaliação, de repente poderia até não disputar as eleições de 2026. E a minha pergunta foi justamente nesse sentido. O Lula, enquanto principal liderança política do país, ele, por mais que ele avaliasse que não tivesse chances reduzidas de ser eleito ou reeleito em 2026, ele, como principal liderança política do país, não deveria participar do processo eleitoral, fazer a disputa política acima de tudo? Só vale concorrer caso ele ache que tenha condições de ganhar. Fazer a luta política não seria importante num momento como esse? Veja, eu não sou o Lula, nem você. O que passa exatamente pela cabeça dele, só ele saberá dizer. O que eu estou avaliando é de fora. Na minha opinião, se ele perceber que as chances de derrota são muito grandes, ele vai buscar uma alternativa que ele considere melhor do que a dele. Ou seja, ele não quer entregar o país para a direita, não quer entregar o país para a extrema-direita. E se ele chegar à conclusão que o nome dele não é o melhor para a tarefa, ele próprio vai à busca de outro nome. Não no sentido de entregar os pontos, pelo contrário, no sentido de manter o governo. O que eu estou dizendo é que o cenário para 2026 depende essencialmente não da vontade pessoal do Lula. Se dependesse da vontade pessoal dele, é óbvio que ele seria candidato à reeleição para fazer mais um mandato. Agora, o cenário de 2026 depende essencialmente das condições econômico-sociais do país.
E, na minha opinião, essas condições só estarão muito melhores, só garantem um cenário positivo se a gente mudar a política econômica. A política econômica atual, na minha opinião, é medíocre. Ela não é desastrosa no sentido de que não gera algum crescimento, ela não é desastrosa, mas ela não é a necessária. Ela não é aquela que nós precisamos para poder alterar substancialmente a situação econômica, política e social e chegar em 2026 em condições maiores e melhores de vitória. E eu repito, para mim o problema essencial, quando a gente avalia o desempenho do governo, é político. É político. Não dá para analisar, como se diz, separadamente a política econômica e dizer a política econômica é boa, é ruim, porque gera crescimento, mais ou menos. A questão é quais são os impactos políticos disso. E os impactos políticos da política econômica que nós estamos adotando é que a gente avança devagar demais. E ao avançar devagar demais, nesse cenário conturbado em que está o mundo e o Brasil, a gente não cria as condições para enfrentar a direita e a extrema-direita no povo. Eu, óbvio, repito, acho ótimo o Braga estar preso. Eu acho ótimo o Bolsonaro ser interditado. Mas isso não garante que a gente chegue em 2026 em condições melhores do que a gente chegou em 2022, o que não faz o menor sentido, né? Veja, se a gente chegou em 2022, depois de 4 anos de governo de merda do Cavernícola, e a gente ganhou a eleição por 2 milhões de votos, depois a gente governa o país 2 anos, 3 anos, 4 anos, faz coisas muito melhores, e a gente continua em situação complicada, eleitoralmente falando, tem alguma coisa de errada na nossa política. Esse é o ponto. Walter, eu queria dialogar contigo a respeito de uma pesquisa que foi divulgada no dia de ontem pelo Instituto Datafolha e que diz respeito à gestão da economia no país, né? Os entrevistados aí pelo Datafolha aprovam, 27% dos entrevistados aprovam a gestão da economia no nosso país, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto 34% rejeitam a atuação da equipe econômica, por mais que os indicadores estejam aí demonstrando um crescimento da nossa economia. Esse resultado, Walter, representa o quê, considerando as medidas que têm sido tomadas? Qual é a leitura que você faz dessa pesquisa do Datafolha divulgada ontem? Veja, há motivos diferentes de insatisfação, né? Por exemplo, a minoria, que a gente chama pelo nome de Faria Lima, odeia a política econômica porque ela entrega menos do que eles gostariam. Já para uma parcela expressiva da população, o problema da política econômica é que ela não contribui para baixar a inflação, não contribui para aumentar os salários, não contribui para melhorar as condições de vida tanto quanto as pessoas desejam legitimamente. Porque as pessoas ganham muito pouco, trabalham muito e vivem em condições muito ruins. Então, a pesquisa revela uma insatisfação que tem, digamos assim, causas e motivações diferentes. Junto ao povo, que é o que deve nos interessar, ou seja, junto às camadas do povo que são assalariadas, um dos motivos principais de insatisfação tem a ver com o que eu já comentei, a inflação. É uma inflação crescente que deve se acentuar no próximo ano. E isso tem a ver com múltiplos fatores. Um desses fatores é a existência do latifúndio, os poucos recursos que ainda são empregados na agricultura familiar e na reforma agrária, com a existência de mecanismos de distribuição oligopolizados, com o fato da economia brasileira tomar como padrão o dólar, e isso acaba gerando uma alteração nos preços nacionais, sem que isso seja motivado por outra causa, senão este fato de que o dólar vira parâmetro. Tem a ver com a baixa capacidade produtiva do país em vários setores, tem a ver com a especulação pura e simples, tem a ver com os preços de energia, né, que são calculados com base no mercado internacional. São vários fatores. Agora, esses fatores todos giram ao redor de um ponto. A economia brasileira continua sendo governada pelo setor empresarial, privado, oligopolista,
financeiro, e se isso não for alterado, todo o resto, toda a cadeia de motivos não se altera. Né? Olhem o que aconteceu na última reunião do Copom. Né? Uma votação unânime por um aumento de 1 ponto percentual e, segundo dizem, a promessa de elevação nas 2 próximas reuniões também de 1 ponto percentual. Isso gera uma cadeia de causa e consequência que afeta a economia inteira. E o governo operou mal nessa questão. A população percebe isso por tabela, entendeu? Quer dizer, a maior parte da população, obviamente, não concorda com esses argumentos que eu estou utilizando, mas ela sente os efeitos disso. Poderia ser diferente? Poderia. Eu, por exemplo, defendi no Diretório Nacional do PT, quando iniciou o ano de 2023, que nós demitíssemos o Bob Fields Neto. A legislação da independência do Banco Central permite isso. Uhum. Essa história de que o cara está garantido pelos 4 anos não é verdade. Existe possibilidade, sim, de demissão se não estiver cumprindo as suas metas. Erramos ali. Nós temos que ter definido uma meta de inflação muito pequena, uma meta de inflação diferente e alta, na verdade, em relação ao que foi aprovado, para que o Banco Central ou pegasse leve, ou o presidente fosse afastado. O Senado ia ter que se reunir, ia ter que confirmar a decisão, ia ter que nomear outro nome, um diretor, não importa. A gente tinha que ter comprado uma briga mais forte com o Banco Central e não tentado uma acomodação e ficar reclamando no tweet, que foi objetivamente o que nós fizemos, certo? A gente acomodou, aceitou uma taxa de inflação pequena, que deu a eles o pretexto, aspas, formal, para manter essa taxa de juros ensandecida. Nós podíamos ter alterado a taxa de inflação, o governo errou nesse tema, e nós adotamos uma linha de acomodação. O presidente Lula reclamava, o vice-presidente Alckmin reclamou, a presidenta do partido reclama sempre, corretamente, só que não adianta reclamar no tweet. É preciso tomar medidas concretas, nomear diretores que chegassem lá para votar contra um presidente do Banco Central que, assumido e publicamente, dissesse: nós vamos mudar essa taxa de juros. Por que era importante comprar essa disputa política? Exatamente para que a população identificasse aonde está o problema. Porque, senão, o problema passa a ser compartilhado por nós. Nós já vimos, para pegar 2 exemplos, já que tem muita gente que gosta dos Estados Unidos, 2 exemplos. Né? O Carter foi derrotado e o Reagan ganhou as eleições, entre outras coisas, pelo choque de juros, pelo efeito da taxa de juros na economia dos Estados Unidos. E agora, a Kamala Harris foi derrotada pelo Trump, entre outros motivos, porque o povo não come indicador econômico. A sensação de que a situação está ruim, ela é muito forte. Ela não coincide com os indicadores econômicos frios, nem com o gosto que certas áreas do governo têm por se autoelogiar. Não coincide. As pessoas parecem que fizeram aqueles cursos de pensamento positivo, que se elas ficam repetindo que as coisas estão muito bem, todo mundo vai acreditar nisso. Não é assim que funciona. Então, na minha opinião, essa pesquisa e outras que têm saído, elas confirmam de que é necessária outra política econômica, uma política econômica que, tanto no âmbito fiscal quanto no âmbito monetário, seja amiga do crescimento, amiga do bem-estar social, amiga do desenvolvimento. Rápidos, não lentos. Devagar, não se vai ao longe. Essa é a minha opinião. Walter, aproveitando que a gente citou aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse ontem à imprensa, após o encontro que teve com o presidente Lula, que o apelo do Lula era para que as medidas do pacote fiscal devem ser votadas no Congresso Nacional ao longo dessa semana, elas não fossem desidratadas. O ministro da Fazenda lembrou, inclusive, a frase dita pelo petista na entrevista do último domingo, aí, o Fantástico da Rede Globo, que ninguém se preocupa mais com a questão fiscal do que o Lula. 2 questões, Walter. Como é que você avalia esse desejo do presidente da República para que o Congresso não desidrate
o pacote fiscal, e outra, essa ainda mais importante. O Lula, quando um político tem uma trajetória de militância comprometida com a classe trabalhadora, não devia estar muito mais preocupado com o social do que com o fiscal, ou seja, por que ele não barrou essas medidas de pacote que atingem diretamente os benefícios sociais e o próprio salário mínimo? Veja, primeiro, a proposta que o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento apresentaram originalmente era muito pior do que essa que foi apresentada. Primeiro, vamos colocar as coisas como elas são, entendeu? Quer dizer, se não fosse o presidente Lula, a proposta que seria apresentada ao parlamento seria muito pior do que essa. Então, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento se renderam a Faria Lima. Essa é a minha opinião. Lamento, mas essa é a minha opinião. Eles tiveram que recuar um pouco devido ao obstáculo que o próprio presidente Lula impôs. Contudo, o resultado final não é bom. O resultado final inclui uma série de medidas de corte que afetam o povo e uma série de promessas de corte que afetam o andar de cima. As promessas que afetam o andar de cima, elas até anteontem não haviam sido apresentadas oficialmente e elas são, na minha opinião, muito tímidas. Porque, primeiro, não tocam no que é o principal problema de equilíbrio no nosso país, que é a taxa de juros. Segundo, não tocam nos subsídios. Né? Há uma promessa de que, se tal coisa acontecer, os subsídios podem ser não concedidos ou revistos, mas é uma promessa. Quando a gente tem um volume muito grande de subsídios a grandes empresas que poderiam ser revistos imediatamente. Terceiro, as medidas propostas em relação aos militares são de uma timidez imensa. São, de novo, medidas a perder de vista. A questão dos salários, dos supersalários, como já se está vendo, vai ser provavelmente bloqueada, sabotada. E a promessa relativa ao imposto de renda, idem, não é um assunto de implementação imediata, diferente das medidas que afetam diretamente o povo, a seção de implementação imediata ou quase imediata. Abono salarial, BPC, Bolsa Família e salário mínimo. No caso do BPC, é escandalosa a proposta que foi apresentada. É escandalosa porque, primeiro, ela mistura a necessidade de fiscalização com medidas de corte, reforçando a ideia que a direita gosta muito de espalhar, de que esses recursos que vão para os pobres, na verdade, são uma grande fraude, um grande desvio. Né? O grande desvio que tem nesse país é a taxa de juros e os subsídios para os ricos. Para os ricos, são esses que são a fonte do desvio. E se há problemas, e sempre há problemas, isso deve ser lidado no âmbito da fiscalização normal, cotidiana. Não é uma medida de pacote. Né? Essa é a primeira questão. Segundo lugar, quando você vê no detalhe, e há vários estudos muito sérios confirmando isso, as medidas restringem o acesso. O exemplo mais forte é a ideia de que não pode ter acúmulo. Então, uma família que tem uma criança com algum tipo de deficiência e tem um idoso, tá certo? Que essa família não vai poder acumular? Do que as pessoas estão falando, entendeu? De que valores as pessoas estão... Enfim, o caso do BPC é escandaloso. E o caso do salário mínimo é muito grave, porque a política de salário mínimo ela impacta uma série de outras variáveis na economia, outros ganhos, etc. E o governo Lula tinha modificado para melhor a política de salário mínimo. Ou seja, no primeiro ano do governo, nós superamos o reajuste pela inflação e acrescentamos o crescimento pelo PIB, que é muito importante, porque você precisa mandar a seguinte mensagem para o povo: o país crescer melhora as condições de vida do povo. O nosso crescimento, o nosso tipo de crescimento é acompanhado de uma melhoria nas condições de vida do povo. Se o PIB cresce, esse crescimento é incorporado ao salário mínimo e afeta o conjunto. Isso é muito bom, é uma política forte de comprometimento, de compromisso entre desenvolvimento e bem-estar social. E agora, a proposta é, segundo o ministro Haddad anunciou naquele discurso, você limitar o crescimento. Você limitar o crescimento a um percentual definido no tal arcabouço fiscal. Vai continuar crescendo? Vai. Mas vai continuar crescendo do jeito que deveria? Não.
E aí vem um detalhe que me assusta, às vezes, no debate, as pessoas falam, não, mas vai continuar crescendo, como se o salário mínimo estivesse hoje à altura do que é definido pela Constituição. Não está. Veja, falando em tese, se o salário mínimo fosse o que a Constituição prevê, ou seja, se ele garantisse a sobrevivência de uma família, bom, você poderia dizer, não, um pouco de um crescimento mais lento não é um absurdo, porque a gente já tem um patamar, né? Ok, se você tem um altíssimo salário, cresce pela inflação, você não precisa. Mas não é essa a verdade. O salário é muito baixo. A maioria desses empregos que foram gerados nos últimos 2 anos são ou do salário mínimo ou calculados com base no salário mínimo. O que a gente está dizendo é que este salário, que é muito baixo, vai crescer numa velocidade muito reduzida. Isso é bom? Péssimo, por razões econômicas, porque está comprovado que a ampliação da capacidade de consumo do povo é um fator de desenvolvimento, e é péssimo do ponto de vista político. Por quê? Porque isso, como eu comentei antes, dificulta a disputa política que a gente tem que fazer junto à população. E aí a questão que você coloca, veja, quem tem que responder é o próprio presidente Lula, né? Porque ao avaliar, ele sabe certamente que essas medidas, ele tem muito mais experiência e conhecimento do que nós, e sabe que essas medidas são medidas de arroxo. Não é um arroxo no estilo arrasa quarteirão, mas são medidas de arroxo, porque elas reduzem o crescimento. São necessárias? Não são necessárias. Ele deve estar convencido de que são. Ele deve estar convencido do discurso de que, segurando no monetário, a gente vai ter uma melhoria, tá certo? Segurando no fiscal, a gente vai ter uma melhoria no terreno monetário. Deve estar convencido disso, deve estar convencido de que os investidores privados, eu sei lá, entendeu? Mas a ele cabe explicar isso. O que eu ouvi no Diretório Nacional do PT foi outra coisa, né? A imensa maioria dos membros do Diretório Nacional do PT não está de acordo com essas medidas. A diferença é entre os que vêm a público dizer isso e os que não vêm a público dizer isso. Entendo. Existe uma minoria que diz que não é bem assim, que as medidas são positivas, porque o que conta mesmo é a parte positiva do pacote. Confiando que essa parte será enviada pelo governo, porque até há pouco não foi, confiando de que ela será aprovada e confiando que os seus efeitos serão, de conjunto, mais benéficos, né, para a macroeconomia do país e que, no final das contas, por outros caminhos, vai acabar melhorando substancialmente a vida do povo. Eu acho que essa minoria está equivocada. Entendo. Paulo, Walter, assim, o seu entendimento, assim como o meu, é de que o Fernando Haddad e a Simone Tebet se renderam ao tal do mercado, a Faria Lima, enfim. Num cenário como esse, onde, inclusive, há apoio dentro do próprio Diretório Nacional do partido, não caberia ao presidente Lula, que é o dono da caneta, dispensar o Haddad, dispensar a Simone Tebet, convocar a Rede Nacional de Rádio e TV e dizer os motivos que o levaram a demitir os dois, não, demitiu a Simone e o Haddad por isso, o pacote fiscal atinge diretamente os trabalhadores da base da pirâmide no nosso país, enfim, não caberia ao presidente da República tomar uma iniciativa contundente, contando que ele tem o apoio interno do partido dele e, acima de tudo, ele traria a discussão, o debate para a base, acima de tudo. Veja, eu não vou dizer o que cabe ou não cabe ao presidente Lula, isso é um assunto dele, né? O que eu digo é o seguinte, as pessoas vão criando uma série de medidas, vão adotando uma série de ações, vão escolhendo um certo caminho, e é muito difícil dar cavalo de pau. Essa é a minha sensação, tá certo? Nós vimos, por exemplo, durante os 2 primeiros anos do governo Lula I, uma política econômica muito pior do que a atual. Vamos lembrar disso, né? Ou seja, o Palocci, ele não se rendeu. Ele era um representante do capital financeiro junto ao governo. E ele, durante 2 anos, foi o czar da economia e isso impactava o governo inteiro. Muito mais do que a influência que o Haddad tem hoje. E, entretanto, ele lá ficou até que ele se tornou inútil
para a própria para aqueles que o bancavam, para aqueles que o defendiam. E quando ele tentou forçar o presidente Lula, já em 2006, a continuar insistindo num caminho do que ele chamava de micro-reformas, né? De dever de casa, o presidente Lula simplesmente desatendeu aos pedidos dele e ele foi obrigado a sair do governo, não por uma decisão, digamos assim, direta do presidente, mas por uma pressão de fora para dentro por conta dos escândalos nos quais ele havia se metido. Então, a dinâmica decisória do presidente Lula é uma coisa que só ele pode explicar. O que eu tenho que avaliar é o seguinte: precisa de outra política econômica e precisa de outra condução dessa área, porque do jeito que está, a gente não vai chegar em boas condições em 2026. Né? Claro que a gente tem muita sorte, a gente tem, na minha opinião, mais sorte que juízo. Né? O caso que eu citei de 2005, 2006 é prova disso, tá certo? Os erros cometidos naquela época foram muito maiores do que os erros que estão sendo cometidos agora. Como eu disse e repito, eu acho que o Haddad se rendeu e o Palocci não se rendeu coisa nenhuma, ele era representante dos caras e ainda assim nós sobrevivemos. Então eu acredito que é possível, por várias razões, uma mudança de rumo. E a minha pressão não é no sentido de demitir fulano ou beltrano. A minha pressão é no sentido de mudar a política. Tem que mudar a política. Essa política vai levar daqui a X meses o ministro Haddad a apresentar novas propostas de corte. Aliás, ele está dizendo isso. E é necessário que o partido, que a esquerda debata isso com clareza. Porque o que eu sinto falta, assim, eu vejo muito auto-engano. Né? Nós sofremos uma derrota nas eleições de 2024. Aí eu vejo as pessoas dizendo, não, mas a gente sempre foi derrotado nas eleições municipais. Ah, é verdade. Não, mas a gente teve várias vitórias importantes. Também é verdade. E daqui a pouco a discussão passa a ser feita como se a gente tivesse vencido. E o recado que as urnas deram para nós não é de que foi uma vitória, é de que existe insatisfação, que os inimigos estão muito poderosos, que apesar do que acontece na superfície, né, por exemplo, a prisão do Braga Neto, embaixo o clima não é tão tranquilo assim. Né? A gente tem uma série de problemas seríssimos a enfrentar, o mundo está perigosíssimo, a América Latina está complicadérrima. Então, diante disso tudo, eu sou de opinião que a gente teria que ter uma postura mais proativa, no sentido de garantir desenvolvimento, no sentido de garantir bem-estar social, no sentido de garantir liberdades democráticas, no sentido de garantir crescimento. Teríamos que ter uma postura muito mais proativa e não essa postura defensiva que deriva, no limite, da ideia de que não tem como derrotar os mercados. Esse é o problema, para mim, que é quando eu falo de rendição, né, para explicar exatamente qual é o problema, né, quando eu falo de rendição, eu estou me referindo a isso. As pessoas, o Haddad em particular, quando ele diz a Faria Lima tem razão, naquela famosa entrevista à Mônica Becker, a Faria Lima está certa, né? O que está por trás disso? Está por trás disso a ideia de que não dá para derrotá-los. E dá para derrotar. É possível derrotar. Temos que derrotá-los, porque senão eles vão nos derrotar. Não existe posição de meio termo nessa questão. E, aliás, eles dizem isso publicamente, né? Todas as entrevistas com essa turma da Faria Lima confirmam que eles, não importa o que a gente faça, eles querem o PT fora do governo. Eles querem derrotar o Lula. Não importa o que a gente faça. A gente pode fazer 100% da política que eles querem, eles vão continuar querendo isso. Então, a recíproca é verdadeira. Nós queremos derrotá-los. Como? Podemos discutir. O que não dá é a gente se adaptar ao que eles querem, na expectativa de que, se a gente fizer isso, eles vão pegar leve conosco. 2 anos de experiência mostram que não adiantou nada fazer uma política monetária, tá certo? Fazer uma política fiscal ortodoxa, que a política monetária não mudou. O Banco Central manteve a taxa de juros como manteve. Já não é ensinamento suficiente. Alguém diz que, na verdade, o Galípolo vai assumir e vai dar um cavalo de pau. Cara, eu adoraria que fosse isso. Eu ficaria, assim, surpreso e feliz se o Galípolo chegar
assumir a presidência do Banco Central e dizer: tudo que eu fiz até agora foi só para enganar os trouxas da Faria Lima. Agora vamos derrubar a taxa de juros, vamos controlar o mercado de câmbio. Eu adoraria isso, mas não é isso que vai acontecer, na minha opinião, lamentavelmente. O Galípolo já informou e tem votado coerente com isso, que ele vai manter uma política monetária restritiva. Não é o que a gente precisa. Agora eu pergunto, o que nós vamos dizer quando a taxa de juros for mantida nas alturas pelo presidente do Banco Central indicado por nós? Nós vamos pôr a responsabilidade em quem? No orientador dele, que é o João Machado, professor de economia, ex-militante do PT, atualmente no PSOL. Não, é culpa do orientador? É isso que nós vamos dizer? Não pode, né? Então, assim, nós temos um problema, e eu acho que a gente tem que enfrentar o problema agora. E eu espero que o presidente Lula faça o que ele achar que deve fazer nessa perspectiva, né? E espero que o companheiro Haddad mude. Eu acredito que isso vai acontecer, não acredito que o Haddad vai mudar, mas eu espero que ele mude. Para mim, o ideal é que ele próprio conduza uma mudança na política econômica e reconheça que essa daí não vai nos levar longe. O Walter, eu queria trazer, para a gente fechar aqui o nosso papo, algo que, de alguma forma, se conecta com essa tua última resposta, porque o fato do presidente Lula ele ter dado 8 entrevistas exclusivas ao longo desse ano de 2024 com um veículo como a Rede Globo, que vocaliza os interesses do grande capital, que patrocina os principais ataques à classe trabalhadora e ao Partido dos Trabalhadores, inclusive no impeachment da presidente Dilma e também na prisão do próprio Lula. Isso não é algo que deveria preocupar? Esse tipo de discussão ela é feita dentro do PT, e eu te pergunto isso até porque o próprio Lula ele criticou recentemente a comunicação do governo e do partido. Por mais que seja o principal veículo da mídia corporativa do país, a atenção que tem sido dispensada a quem patrocinou o golpismo nas últimas décadas não tem sido exagerada? O que pode e deve ser feito em relação a isso? Então, para mim, os motivos são mais simples, né? Se a Globo fosse tudo isso que você falou, mas tivesse permitido ao presidente Lula dar uma entrevista decente ao país, sem interrupções, sem edição, sem nada, mas eles não fazem nem isso. Aquilo ali foi uma arapuca, uma armadilha. Quer dizer, o presidente Lula, recém-saído do hospital, concede a eles uma exclusiva e eles editam de maneira a contestar, de maneira ostensiva, as opiniões do presidente Lula durante a própria entrevista. Porque, veja, uma coisa, por exemplo, eu te dou aqui uma entrevista e falo alguma coisa que você não concorda. Você me contesta e, num outro momento, você comenta. Bom, é um jeito de lidar com o assunto. Outra coisa é você, no curso da própria entrevista, interrompe, monta uma edição, diz, uma armadilha, porque você está usando a imagem do próprio cidadão contra ele próprio. É muito absurdo. E no conteúdo, o que eles fizeram, ou seja, no sentido de criticar a posição do presidente Lula no tocante ao processo que ele sofreu. E no mérito também, a crítica que eles fizeram ao tema dos juros mostra o lado deles. Nós não deveríamos ter permitido, na minha opinião, a comunicação do governo não deveria ter caído nessa arapuca. E eu fico impressionado, porque é recorrente, como você falou, quer dizer, se acredita na seriedade, na objetividade jornalística, se acredita que é vantajoso usar esse palanque para falar. Eu não acho, sinceramente. A Globo, assim como o sistema financeiro, são inimigos da democracia no país. Não importa o que eles digam num determinado momento, importa o conjunto da obra. O conjunto da obra é que não vai haver democracia no Brasil enquanto esses meios de comunicação poderosíssimos monopolizarem a comunicação. Não haverá democracia. E a política de comunicação do governo deveria levar isso em consideração, né? É bem didático isso que você comentou, né? O presidente Lula, no dia 6 de dezembro, ele, numa fala no seminário organizado pelo PT, ele criticou a política de comunicação do governo. E, semanas depois, ele próprio demonstra como essa política de comunicação está errada ao conceder essa entrevista nas condições que concedeu. O que reforça a ideia
de que existe um problema que não é de comunicação só, é um problema de linha política, é de como lidar com a hegemonia que a direita tem, como lidar com a hegemonia que o capital tem nas Forças Armadas, nos meios de comunicação, no Congresso, no sistema judiciário, na sociedade brasileira. Existe um problema político. A maneira de lidar com essa hegemonia está errada. É uma maneira de conviver com ela e, de certa maneira, se submeter a ela. Na minha opinião, enquanto a gente não mudar essa linha política, não vai haver política de comunicação que dê conta do problema. Exemplo recente no passado, o aniversário dos 60 anos do golpe. Por qual motivo mesmo? Veja, sabendo o que a gente está sabendo hoje, de que uma parte substancial da cúpula militar queria cometer 3 magnicídios, 3 assassinatos. Valeu a pena não ter batido na tecla nos 60 anos do golpe? Isso pacificou a relação com alguém? Foi um ganho? Ou, na verdade, reforça aquilo que esses caras ensinam o tempo todo nas escolas militares e que eles tentam passar para a sociedade brasileira? Entende? Olhando para trás, fica evidente que precisava ter uma política mais firme. Walter, a gente vai ficar de olho acompanhando aí os próximos passos e, acima de tudo, torcendo e cobrando para que em 2025 a coisa mude de figura e os anseios da classe trabalhadora sejam atendidos. Eu quero agradecer muito a participação aqui com a gente hoje, Walter. Obrigado pela tua presença e a gente conta contigo aqui nas tuas análises ao longo do próximo ano a respeito desses temas relacionados ao governo e ao país, acima de tudo. Obrigado mais uma vez, Walter. Boas festas para ti, viu? Obrigado, Anderson, para você também, para quem estiver acompanhando aqui. Boas festas e que 2025 seja melhor do que 2024. Um abraço.